Amém, Jesus. Amém, querido. Obrigado. Obrigado. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, para juntos adorarmos a Deus. E está me acompanhando hoje, nós temos duas famílias aqui, o Kleber e a Elisângela, e o Júnior está lá na salinha, e também a Viviane e o Jimmy, são duas famílias da nossa igreja, e estão conosco hoje. Irmãos, a palavra de Deus, ela traz libertação, ela traz renovação, e Deus vai falar com você nessa noite. Você crê que o Senhor tem uma palavra para você? Então fala para o teu vizinho assim: olha, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Graças a Deus. Irmãos, esta igreja é uma igreja missionária, uma igreja que investe em missões, uma igreja que faz a obra de Deus. E por fazermos a obra de Deus, sofreremos ataques, sofreremos lutas e adversidades. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele está conosco, Ele nos dá força para continuarmos a nossa caminhada espiritual. E Deus colocou no meu coração uma mensagem nessa noite, e eu quero falar para você. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para parar você. E o tema da mensagem é: querem parar você. É o tema da mensagem nessa noite. O inimigo quer parar você, quer impedir você de fazer missões, quer impedir desta igreja fazer colheitas, quer impedir desta igreja ser ceifeira. Mas essa igreja vai continuar ceifando, colhendo para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia neste momento em Juízes, no capítulo 16. Juízes, no capítulo 16. Vamos ler apenas o versículo de número 6. Juízes, capítulo 16, verso 6. Livro de Juízes está depois do livro de Josué. Quem encontrar, pode se colocar de pé. Já vi que alguns irmãos já se levantaram. E quem não encontrou, se coloque de pé também. Graças a Deus. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Juízes 16, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Feche os seus olhos neste momento e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, porque a tua palavra tem poder, porque, meu Deus, nós estamos firmados no Senhor, firmados na tua palavra. Deus querido, fala ao coração da tua igreja agora. Meu Deus, fala ao coração desde o menor até o maior. Deus, desde o mais novo até o mais velho. Que a tua palavra encontre guarida em cada coração. Usa, meu Deus, a boca do pregador e usa os ouvidos de toda a igreja neste momento. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar. Meus irmãos, se você for ler João capítulo 6, você vai ver que Jesus, ele estava ensinando o povo, e Jesus, ele estava sendo seguido por uma multidão, e essa multidão foi até Jesus, porque na verdade, não que eles queriam receber os ensinamentos de Jesus, mas é porque eles queriam comer pão, eles queriam saciar a sua fome. E Jesus, quando ele passou para uma outra banda, o povo o seguiu, e eles então chegaram para Jesus querendo saber se tinha mais pão. O povo estava acostumado a ver a multiplicação dos pães e peixes. E meus irmãos, aquele povo, eles tinham uma qualificação negativa. Eles não eram pessoas de fé, eles eram pessoas que eram comedores de pão e peixe. Porque quando Jesus fez um discurso mais duro, o que eles fizeram? Eles foram embora. Foram embora. Quando Jesus apertou os parafusos, eles fugiram, eles abandonaram a Jesus, e ficou somente os 12 discípulos. E Jesus então pergunta para eles assim: olha, e vocês não vão se retirar também? E um deles disse assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então a qualificação daquela multidão, daquele povo, eram comedores de pão e peixe.
Quando você lê lá na história de Gideão, no livro de Juízes, você vai ver que tinham muitos homens, 32 mil, e o Senhor falou assim: olha, tem muito homem aí, manda embora, os covardes, os medrosos podem ir embora. E numa tacada só, numa paulada só, foram embora 22 mil. Qual era a qualificação desses homens que abandonaram Gideão? Covardes, medrosos. Quando você lê lá a carta de Paulo a Timóteo, você vê que Paulo diz a Timóteo assim: olha, Demas, ele me causou muitos males, Demas, ele me abandonou. Qual era a qualificação de Demas? O próprio texto diz: ele amou o presente século. Qual era a qualificação desse homem? Ele amou o mundo, ele amou o presente século. Então, irmãos, há muitas pessoas que têm qualificações negativas, mas nós não podemos nos preocupar com aqueles que foram embora. Nós temos que entender que mesmo que seja minoria, mas que fique com Jesus, que fique agarradinho com Jesus. Os discípulos eram geniosos, eles eram pessoas difíceis, brigavam por causa de posição, mas eles tinham uma qualidade positiva. Procura Jesus, os discípulos estavam juntos. Procura Jesus, os discípulos estavam com ele. E eu quero, irmãos, também estar como os discípulos de Jesus, agarradinho com Jesus. Quando Jesus manifestar e levar a sua igreja, eu quero subir com ele. Quem quer subir com Jesus aí? Glória a Deus. Mas agora, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Preste atenção. O que sai caro para o diabo não são os reinos deste mundo. O que sai caro para o diabo não é o ouro e nem a prata. O que sai caro para o diabo é parar você. Ele vai fazer de tudo para parar você. Porque o que ele quer fazer é calar a sua boca. É fazer com que você não pregue mais, não cante mais, não faça mais a obra, não semeie mais, não faça mais missões. Quando Satanás chegou para Jesus, na tentação de Jesus, ele falou assim: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. O diabo queria dar os reinos do mundo para Jesus. Com o que ele ia ficar? Ele iria ficar com o troféu maior, com o prêmio maior. Parei o Messias. E meus irmãos, essa é a meta dele, parar, como ele tentou parar Jesus. Jesus chegou para Pedro e disse assim: olha, Pedro, Satanás pediu para poder se andar no meio de vocês como trigo, mas eu roguei ao Pai para que vocês fossem livres. Quando você se converter, fala aos teus irmãos. Jesus estava dizendo, em outras palavras, para Pedro assim: olha, Pedro, presta atenção, o diabo quer parar você, o diabo quer te impedir de me seguir. Por quê? Porque você se tornou alvo. Porque você se tornou alvo. Pregadores são alvos, irmãos, cantores são alvos, alvos do inimigo, porque ele quer parar você, ele quer que você pare. Sabe por quê? Porque você está incendiando a seara do inferno e está povoando os céus. E ele quer fazer de tudo para que você não faça isso. Mas saiba de uma coisa: Deus vai usar você e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. E é justamente isso que Dalila estava falando com Sansão aqui nesse versículo que nós lemos. Dalila falou assim: olha, Sansão, qual é o segredo da tua força? O que eu posso fazer para te subjugar? O que pode ser feito para você ser descoberta a sua força, para você parar? Em outras palavras, Sansão, como é que eu te paro? E o diabo está sempre maquinando, olhando para cada um de nós. Como é que eu paro esse pastor? Como é que eu paro esse cantor? Como é que eu paro esse pregador? Como eu paro? Ele vai fazer de tudo para parar você. E na época de Sansão, nós vamos ver que o povo de Israel era dominado pelos filisteus. Os filisteus eram dominados, os filisteus dominavam os israelitas. Os israelitas eram domesticados. Irmão, o diabo adora crente domesticado. O diabo adora crente domesticado, crente dominado, que ele fala, faz e faz, que ele manda parar e a pessoa para. Tem muito crente domesticado. O povo de Israel estava sendo escravizado, dominado pelos filisteus, mas Sansão não.
Sansão, ele não aceitou ser dominado pelos filisteus. A Bíblia diz que ele foi lá na seara dos filisteus e ele incendiou a seara dos filisteus, incendiou os olivais dos filisteus. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos seguir esse exemplo. O inimigo quer parar você, mas você, em nome de Jesus Cristo, vai incendiar a seara dos filisteus. Você vai incendiar o inimigo vai ser derrotado, pessoas serão salvas, libertas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Sansão, irmão, eu fico imaginando assim, que ele não aceitou. Os israelitas, eles estavam aceitando ser dominados, mas ele disse: não, eu não vou ser dominado, eu não aceito ser dominado. E nós também não podemos, irmãos, aceitar o domínio do inimigo, o inimigo levantar contra a gente para poder fazer a gente parar e desanimar. De forma nenhuma. Nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem poder, um Deus que coloca o diabo no lugar que ele tem que ficar, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus Cristo. E então, irmãos, aí eles perguntaram: quem incendiou a seara? Quem colocou fogo na seara? O inimigo sempre vai perguntar: quem que fez isso? Quem incendiou? O inimigo vai perguntar, quando acontecer um avivamento na igreja, o diabo vai perguntar: quem pregou? Quando acontecer uma restauração de um casal, ele vai perguntar: quem aconselhou? Quando acontecer um milagre lá dentro da sua casa, ele vai perguntar: quem orou? Quando faça assim com as suas mãos, você vai poder dizer, em nome de Jesus Cristo, sem medo: fui eu que orei, fui eu que aconselhei, fui eu que intercedi, fui eu que orei, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quem está entendendo, dá glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Esse versículo me faz lembrar da história de Eliseu. Lembra Eliseu? Eliseu, ele estava tirando o sono do rei da Síria. O rei da Síria estava nervoso, porque tudo que ele pensava, tudo que ele planejava, o rei de Israel ficava sabendo. E ele um dia reuniu o pessoal dele e falou assim: olha, tem um X9 aqui nesse negócio, tem um dedo duro aqui, tem alguém de lá de Israel aqui. Aí teve alguém que falou assim: não tem X9 aqui, não tem dedo duro não, ô rei. Isso aí é porque o Deus de Eliseu, ele fala no ouvido dele quando o Senhor está na sua recâmara de dormir, e o Deus dele fala no ouvido dele, ele vai lá e conta tudo para o rei de Israel. E aí, irmão, o rei da Síria, ele foi então, falou assim: olha, então reúne uma grande tropa, uma tropa forte. Está escrito o texto bíblico, diga assim: tropa forte. O inimigo vai investir pesado para parar você, para parar teu casamento. Ele vai investir pesado. E foi justamente isso que aconteceu. Foi um grande exército lá na casa de Eliseu. E quando chegou aquele grande exército, o moço de Eliseu, ele olhou pela janela de manhãzinha. Ele queria tomar um cafezinho, pastor Jorginho. De manhã ele já olha e vê aquela multidão, aquele exército inimigo, e a pressão sobe, e aí o negócio fica feio. Eliseu, pelo amor de Deus, Eliseu, tem uma multidão, um grande exército lá, que veio contra nós, Eliseu. E Eliseu falou assim: olha, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Aleluia, maior é o Senhor. E então, irmão, quando Eliseu falou assim: olha, Deus, mostra para ele. Eliseu orou e falou assim: mostra para ele que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. A primeira visão que o moço teve foi o cenário de guerra. A primeira visão foi o cenário de medo. Mas eu quero dizer para você, às vezes você vai ter na primeira visão um cenário de guerra, mas continue orando, continue falando com Deus, que Deus vai te mostrar um cenário de vitória. Eu lembro, irmãos, quando eu estava lá em casa de manhãzinha, querendo ir na padaria comprar um pãozinho para tomar um café. Aí no caminho eu encontro com um pai brigando com o filho, e brigando, luta corporal. O filho estava drogado. Aí vai eu querer entrar na briga para separar. Olha o cenário de guerra aí. Eu só queria ir na padaria comprar um pãozinho, mas aí no meio do caminho encontro um pai brigando com o filho. Eu entrei e o filho nervoso e começou a me empurrar e armou para me dar um soco. Eu falei assim: Jesus, me segura, me guarda.
O primeiro momento, a primeira visão é o cenário de guerra, mas Deus vai te dar uma segunda visão, e é o cenário da vitória, o cenário da bênção. E então quando Eliseu orou, aquele homem, ele viu uma grande multidão, mas aí já não era a multidão inimiga, era a multidão do Senhor, que era muito maior. Deus tem muito mais para você, você crê nisso? Aleluia! Deus tem muito mais para nós. Agora, irmãos, a história de Sansão, ela continua assim. Sansão, ele incendiou os olivais, a seara dos filisteus. Só que aí, ainda bem que você está sentado, senão você ia cair de costa. O diabo, ele não para, ele quer de todo jeito te impedir de fazer a obra. E então o que aconteceu? Os homens de Judá, 3.000 homens, pastor Cupertino, 3.000 homens de Judá, eles se juntaram para amarrar a Sansão. Olha para você ver. Gente da sua própria casa, gente da sua família, gente do povo de Sansão, gente que senta na mesa com ele para comer, chega para amarrá-lo. Eu quero dizer para você que o inimigo, ele vai levantar gente, muitas vezes da sua própria casa, para te impedir. Ele vai levantar gente, às vezes até mesmo da igreja, pessoas da sua cozinha, pessoas que sentam na mesa com você, para te parar, irmão. Para refrescar sua memória, quem é que prejudicou José? Quem é que prendeu a José? Quem vendeu José? Quem foi, irmãos? Seus próprios irmãos. Eu aprendi que os irmãos de José, eles eram também fabricantes de corda, para parar sonhador, para parar quem quer fazer a obra, quem quer servir o Senhor. E José foi prejudicado pelos seus próprios irmãos. Quer ver um outro exemplo? Saul ele queria de todo jeito acabar com a vida de Davi, paralisar a obra de Deus na vida de Davi. Ele estava com inveja, porque ele havia ouvido falar que Davi, ele tinha sido ungido, que Davi, ele estava despontando, e Saul ficou com inveja, e queria acabar com a vida de Davi. Irmão, Saul, ele era o rei, ele tinha o trono, ele tinha o poder nas mãos, mas ele ficou tão irado, com tanta raiva de Davi, que queria acabar, queria deter a Davi. Você quer ver quando Saul ficou doido, ficou maluco? É quando Samuel falou assim: olha, Deus, ele está tirando o reino de você e está colocando outro melhor do que você. Irmão, é duro, hein? Você imagina, o camarada está lá na posição dele, aí chega alguém e fala: vai vir outro melhor do que você, outro melhor do que tu. Porque às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, e aí você ser substituído por alguém, tipo um chupa-bico, não tem problema. Agora você ser substituído por outro melhor do que você, aí dói, não é? Não é verdade? E justamente isso que Saul ouviu, que outro melhor do que ele. Mas Saul não entendeu que era a obra de Deus. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que nós temos que andar na administração do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dirige a nossa vida, o Espírito Santo é que guia os seus passos. Nós não iremos fazer mais do que o que Deus tem determinado para nós. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã outro estará pregando. Irmãos, o tempo passa, Deus está me usando, eu estou na administração do Espírito Santo. Esteja você na administração do Espírito Santo de Deus. Talvez, irmãos, é por isso que nós temos tanta luta, pastor Gil, na hora da transição de cargos no final do ano. Porque às vezes as pessoas, elas não querem abrir mão, mas quando é um que parece que vai fazer o serviço melhor, a pessoa já fica assim, não é? Com ciúmes. E o ciúmes, ele, infelizmente, ele vem, mas nós temos que aprender que nós temos que andar na direção de Deus. Quer ver Elias? Elias, ele, quando ele estava para subir para os céus, Elias, ele ficou sabendo que ia vir outro melhor do que ele. Olha a ousadia do Eliseu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu imagino se o Espírito falando com Elias assim: olha, você vai subir, Elias, mas só que vai ficar outro aqui embaixo, ó, e vai fazer o dobro que você fez. Ele subiu sabendo que tinha um melhor do que ele. Quer ver um outro exemplo da Bíblia? Eldade e Medade estavam profetizando. Eldade e Medade profetizava, e Josué falou assim: Moisés, chama atenção, olha, Eldade e Medade está profetizando. Aí Moisés falou assim: peraí,
Você está com ciúme por mim, Josué? Oxalá que todos profetizassem. Quisera eu, quem me dera, todos profetizassem. Irmão, já pensou se todo mundo na igreja profetizasse? Já pensou se todo mundo na igreja fosse cheio do Espírito Santo? É maravilha! Deixa eu sonhar um pouquinho aqui. Maravilha! Já pensou todo mundo profetizando na unção de Deus? Pregando na unção de Deus? Não é pregando heresia não, né, pastor Jorginho? Pregando a palavra, na unção, com sabedoria. Maravilha! A igreja está cheia do mover todo dia. Mas vamos parar, vamos para a realidade. Para de sonhar que esse negócio não acontece. Vamos para frente. Uma coisa é certa, eu preciso andar na administração de Deus. Eu não posso ser incendiador, eu não posso ser fabricante de corda, eu não posso ser aquele que se levanta contra o meu irmão. Se Deus está usando o meu irmão, se Deus está usando a minha irmã, deixa Deus usar o irmão. Eu vou me alegrar com ele, eu vou estender a mão com ele, eu vou caminhar junto com ele. Eu não vou ser fabricante de corda, eu não vou levantar contra o meu inimigo, contra o meu irmão, em nome de Jesus. Amém, igreja? É assim que funciona. É assim que funciona, desse jeito que acontece. Precisamos andar na direção de Deus. E os homens de Judá amarraram a Sansão, tentando impedi-lo de fazer a obra de Deus. Sabe, irmãos, uma outra coisa que pode fazer com que eu e você nos tornemos fabricantes de corda para parar o nosso irmão, é quando nós olhamos o nosso próprio umbigo. Quando nós queremos mais o presente do que o presenteador. Quando nós queremos e valorizamos o presente e esquecemos que quem deu o presente foi Deus. Ele é o presenteador. E muitas vezes eu faço isso, eu ajo como Saul, eu ajo como os homens de Judá. Quando eu quero, eu valorizo mais o presente do que o presenteador. Já viu aquela historinha do menino que ele estava querendo brinquedos, presentes, o pai dele estava internado, não podia ver o filho. E então o filho foi chamado para ir na porta do hospital, e o pai comprou um monte de brinquedo, um monte de presente, e colocou lá na porta do hospital, e o pai lá de cima, no 5º andar, olhando para o filho: ei filhão, papai está aqui, papai que te deu os presentes, os brinquedos. E o filho não estava nem aí, o menino estava brincando com os brinquedos e tal, entretido com os brinquedos, ele não estava nem aí com o pai que tinha lhe dado o presente. E muita gente também age dessa forma. Muita gente valoriza muito a bênção, o que Deus dá, mas ele esquece do dono da bênção. Deus, irmãos, Ele nos abençoa, mas antes de nós recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos desfrutar de uma experiência com Deus maravilhosa. Sabe por quê? Porque senão eu vou me tornar alguém ranzinza, alguém amargurado, alguém que só olha para o meu lado, para o meu umbigo, e vou prejudicar o meu irmão, vou prejudicar o meu próximo. Então, irmãos, presta atenção. Sansão está amarrado. Sansão, ele está amarrado com aquelas cordas. Os inimigos estavam ali gostando de Sansão estar amarrado. Os homens de Judá o amarraram. E de repente a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Sabe o que aconteceu? Aquelas amarras, aquelas cordas se tornaram como fios queimados. E Sansão arrebentou aquelas cordas facilmente. Faça assim com as mãos, eu quero abençoar a sua vida neste momento. Olha, quando Deus tem bênção para você, o inimigo vai tentar te amarrar, mas o Espírito de Deus vai te dar forças e você vai arrebentar essas amarras. O que vai ter não são fios fortes, o que vai acontecer são fios queimados que serão arrebentados, que se soltarão facilmente, e você vai começar a glorificar a Deus, você vai começar a servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra aí na sua vida, para a glória de Deus. A palavra diz que Sansão arrebentou aqueles fios, e ele então pegou uma queixada de jumento e saiu matando 1.000 homens. 1.000 homens foram mortos com uma queixada de jumento. A Bíblia diz que ele teve vitória sobre vitória, montes sobre montes. Eu quero dizer para você que você vai ter montes sobre montes de vitórias. Deus tem muitas vitórias para você, em nome de Jesus. Aleluia.
Sansão recebeu essa bênção e ele foi lá e venceu, porque Deus tinha propósito na vida dele, ele precisava continuar. Mas aí, irmão, Sansão, ele recebe a vitória, mas só que agora acontece algo inusitado. A Bíblia diz que ele teve uma sede extrema. Depois que ele venceu os inimigos, ele teve uma sede tão grande a ponto de quase morrer. E ele disse assim: olha, morreria eu agora, Senhor. Sansão, irmãos, ele teve uma grande vitória, mas estava cansado. Você também vai receber muitas vitórias, mas só que nós não podemos esquecer que nós somos carne. A gente cansa, a gente fica cansado. Irmãos, eu não sou tão velho, mas também eu não sou tão novo. E eu já recebi muitas bênçãos de Deus, muitas vitórias, muitas bênçãos. Mas tem hora, eu confesso para vocês, eu estou cansado. Tem hora que a gente cansa. A gente cansa, irmão, é tanta luta. Tem hora que você fica irritado, você fica nervoso, desconta na esposa, desconta no marido, porque é tanta coisa, é o sol, é o calor, é o disse que me disse, são as fofocas, são os mexericos, e isso cansa. Tem hora que você não quer ver crente, tem hora que você não quer ver gente. A gente cansa, irmão. Só há uma solução quando você estiver cansado. Coloca a sua mão no seu coração. A Bíblia diz que Sansão, ele orou a Deus, e Deus fez brotar um manancial de águas, e ele foi bebendo e saciando a sua sede. Eu quero dizer para você que quando você estiver cansado, cansada, Deus vai mandar água viva para você. Deus vai mandar água. Bebe da água, Igreja Batista Shalom. Bebe da água, obreiro. Bebe da água, Batista. Bebe da água. O Senhor está nessa noite te dando água para matar a tua sede, revigorando as tuas forças. Bebe água em nome de Jesus. Aleluia. Deus renova as suas forças. Deus te dá força para continuar caminhando. Não é fácil. Você pensa em parar: eu não vou mais ofertar comissões, eu não vou no evangelismo. Você está cansado, mas Deus, ele traz para você o refrigério para a tua alma. Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Agora Sansão, ele está revigorado, está abençoado, mas o cansaço vem, e o diabo, ele quer pegar você, depois de uma grande vitória, uma grande bênção. Quer ver um exemplo? Elias, Deus usou ele no Monte Carmelo, e fogo desceu. Elias era um homem macho, o camarada era realmente um homem de Deus, que peitava o inimigo. Ele chegou, ele peitou os 450 profetas de Baal, ele peitou os 400 profetas de Azera, mas quando ele ouviu uma mensagem de Jezabel, ele arriou. Irmão, depois de uma grande bênção, o inimigo vai querer pegar você cansado. Sansão, ele foi abençoado, ele matou os inimigos, mas ele estava cansado. Elias estava cansado, ele queimou muita energia lá no Monte Carmelo. Tem muita gente que às vezes, quando ele faz a obra de Deus, né, tem um culto de domingo abençoado, maravilha, culto abençoado, vou ficar 15 dias sem ir na igreja. Ele acha que ele está tão abastecido. Irmão, é aí que você tem que reforçar a guarda. Olha para o irmão do teu lado e fala: é aí que você tem que reforçar a guarda. Reforça a guarda. Sabe por quê? Nós somos humanos e a gente cansa. É aí que reforçamos a guarda. Elias, Deus usou ele. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele peitou o inimigo. Agora, quando ele ouviu a voz do diabo, ele teve medo. Ele teve medo e pediu para parar. Ele teve medo e pediu a morte. Camarada, quando ele está cansado e ouve a voz do diabo, ele faz igual aquele capitão lá daquele filme Tropa de Elite, ele pede para sair. E Elias, quando ele ouviu a mensagem de Jezabel: olha, que os deuses me façam outro tanto, se amanhã por essas horas eu não acabar com a vida desse Elias, desse profeta. A mensagem chegou, e quando Elias ouviu, meu filho, ele ficou com medo, ele pediu a morte.
Ele pediu a morte, deixou o seu moço em Berseba e foi caminhando até o Monte Horebe. No meio do caminho ele alimentou, a alimentação dele serviu para 40 dias e 40 noites, mas ele impediu a morte, ele queria morrer. Era desse jeito. Sabe por quê, irmão? Aprenda uma coisa: o diabo sabe trabalhar com palavras. O diabo sabe trabalhar com palavras. Elias ouviu uma frase de uma mulher maligna, e é assim que ele faz. O diabo, ele trabalha com palavras. Às vezes você quer cercar a esposa, você quer cercar a sua família para que eles não ouçam determinadas coisas, aí você tenta cercar, o diabo vai, de repente, quando você menos espera, a sua família já está sabendo. Isaías 36, você já leu lá? Senaqueribe falou: Rabissaqué, vai lá e manda mensagem minha contra o povo de Jerusalém. E quando o Rabissaqué chegou lá, eu vou vontade de pegar o Rabissaqué, se eu tivesse vivo eu pegava ele no pescoço. O homem feliz. O Rabissaqué chegou e falou assim: olha, o rei de Senaqueribe mandou uma mensagem. E aí os homens que estavam lá em Jerusalém falaram assim: olha, fala em aramaico, porque se você falar em judaico, os outros que estão em cima do muro vão entender. Fala em aramaico. Aí Rabissaqué falou assim: não, eu vou falar em judaico para todo mundo entender. Eu quero que vocês rolem na poeira de pavor. Eu quero que vocês comam o seu excremento e bebam a vossa própria urina. Eu quero vocês apavorados. Irmão, o diabo, ele faz isso. Ele não poupa ninguém. E eu e você temos que fazer o que o diabo não faz. E o que é que ele não faz que eu e você temos que fazer? Proteger os desestruturados. Proteger quem é desestruturado. A nossa família, irmão, precisa ser protegida. Às vezes você tem mais força espiritual do que o seu irmão, do que a sua esposa, do que o seu parente. Então você precisa proteger a sua família, porque o diabo vai tentar parar você. Se ele não conseguir parar você, ele vai tentar afetar a sua família para desanimar você. Se ele não consegue derrubar o chefe da casa, ele vai tentar derrubar a esposa. Se ele não consegue derrubar a esposa, ele vai tentar derrubar o filho. De um jeito ou de outro ele vai tentar. E aí é hora de você, meu irmão, ficar atento, porque o diabo sabe trabalhar com palavras. Mas o Senhor Deus está te orientando nessa noite. Deus está dando orientação para você, aleluia. Eu gosto muito da atitude de Elias. Sabe o que ele fez? Ele deixou o seu servo em Berseba. Ele foi enfrentar a luta sozinho. Tem hora, irmão, que você tem que enfrentar a batalha sozinho. Tem hora que você tem que proteger a sua família. Quer ver Abraão, como que ele protegeu a sua família? O Ló, ele era cheio de confusão. Ló, de vez em quando, Abraão tinha que salvar ele. De vez em quando, porque Ló, ele era problemático. Você quer ver? Vai pra você ver. Quando a mulher dele morreu, as filhas deitaram com ele, teve moabitas e amonitas. Olha pra você ver. Abraão, de vez em quando, tinha que ir lá salvar Ló. Ló, ele era um homem complicado. Deus amava ele, mas ele era cheio de problema. Aí um dia Abraão falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, ô Ló. Nossos pastores estão brigando muito. Então você escolhe ou a direita ou a esquerda, ou as Campinas do Jordão, ou então a outra terra. Aí ele foi escolher o melhor da terra, as Campinas do Jordão. E Abraão ficou com a terra seca e árida. Mas sabe de uma coisa? Abraão, Deus foi honrando a vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: você é amigo de Deus. Coloca o desestruturado na Campina do Jordão e você é amiga de Deus. Enfrenta a barra, enfrenta a terra seca. Deus vai te honrar. A terra seca vai ficar uma terra que vai brotar, uma terra que vai prosperar em nome de Jesus. Teve um pregador, pastor Gil, que falou uma frase interessante. O pregador, ele pregando, ele falou assim: olha, Jesus, quando ele estava ali em Samaria e os discípulos sentaram ali naquele poço e veio aquela mulher, a Bíblia fala assim, ó, e os discípulos foram comprar comida, e a comida preferida deles era pão. O pregador falou assim: olha, eu imagino Jesus falando assim: olha, discípulos, vão para a padaria comprar pão, que eu tenho que fazer um negócio aqui. Aí os discípulos foram, Jesus foi e pregou para a mulher samaritana. Porque eu fico imaginando, se os discípulos estivessem ali pertinho, Jesus evangelizando a mulher samaritana, os discípulos iam falar: Senhor, ela é samaritana, nós não conversamos com o samaritano, Jesus, não fala nada, Jesus. Eles iam atrapalhar Jesus, e Jesus então falou assim: discípulos, padaria, que eu tenho que fazer um negócio aqui. Tem hora que você tem que falar com seu filho assim: meu filho, papai está resolvendo um negócio aqui da igreja, padaria, comprar pão.
Minha filha, estou numa luta aqui, minha filha, vai lá na padaria, vou resolver uns negócios aqui. Proteger a sua família. Quem está entendendo a mensagem? Proteja a sua casa, sabe por quê, irmão? A tua casa, o teu lar é bênção de Deus. A tua família é bênção de Deus. E às vezes a gente peca porque nós falamos o que não deve. Nós acabamos falando o que não deve dentro de casa. Falamos do irmão, falamos da irmã. Nós criticamos um, criticamos o outro, sendo que aqui nós somos uma família, aqui nós somos um corpo, aqui nós somos a comunidade de Deus. Aí você me pergunta assim, mas pastor, eu tenho que proteger? Tem. A gente não entende às vezes os mistérios de Deus, mas o que Deus tem para nós é o melhor. O que Deus tem para você são coisas boas. Tudo que Deus faz é perfeito. Você não entende os processos de Deus. Davi não entendeu, mas se ele não tivesse matado o gigante, talvez ele não seria rei. Daniel, se ele não tivesse passado pela cova dos leões, ele não seria governador. Pedro, se ele não tivesse afundando lá naquele mar, talvez ele não teria humildade para pedir perdão e pedir Jesus assim, Jesus me socorre. Então tem coisas que a gente não entende, a gente tem que ficar no propósito de Deus. Agora, para concluir essa mensagem, você fala assim, pastor, então eu percebo que para enfrentar o inimigo, para que o inimigo não me pare, não me detenha, será que eu não tenho que ter armas apropriadas? Será que eu não preciso de ter alguma coisa na minha mão para poder vencer o diabo? Irmão, eu acredito que não. Sabe por quê? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, não despreze o dom que há em ti. O dom que Deus te deu. Às vezes você está lutando contra o inimigo, está tendo aquela luta feroz, e você espera que Deus, Ele faça algo extraordinário. E Deus às vezes vai fazer uma coisa simples. Você às vezes quer que Deus faça o sobrenatural acontecer. E aí Deus vai e te dá o dom da palavra. Às vezes eu estou aconselhando um casal ali, eu falo assim, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Envia o socorro. O casal já chegou e falou assim, eu quero separar, nós estamos decididos. Aí eu falo, Jesus, faz um milagre aqui. Aí Deus vai me dar o dom da palavra, o dom do amor. A gente espera algo maior, pastores. Mas o que adianta? Deus, Ele usa cada um de um jeito. O que eu vou fazer? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais, mas Deus não me deu. A impressão que eu tenho às vezes, irmãos, é como se Jesus ele tivesse colocado a luva de MMA na minha mão e falou assim, olha, luta contra o gigante. Aí eu pego a luva e vou lutar contra o gigante. Eu olho para o gigante, olho para a luva, olho para o gigante, olho para a luva. Jesus, está de brincadeira comigo? O que eu vou fazer? É a impressão que eu tenho, irmão. Às vezes é tão pequena a nossa força, é tão insignificante, mas aí que a gente está enganado tremendamente. Sabe por quê? Deus não falou com que armas que você vai vencer. Deus falou que você vai vencer com a sua fé no nome dEle, com a sua confiança no nome dEle. É confiando no Senhor. Porque às vezes o recurso que você tem é pequeno, mas o Deus que você serve é Deus grande, que com coisas pequenas, grandes coisas Ele faz. Deus vai te usar com o pequeno que você tem, com a pequena fé que você tem, Deus vai te honrar. Josué precisava vencer, irmãos, as muralhas de Jericó. O que Josué tinha? Ele tinha sacerdotes e buzina. Gideão precisava vencer os amonitas, os midianitas e os filhos do Oriente. O que ele precisava? Ele precisava de um grande exército. O que ele tinha? 300 homens, tochas, trombeta, canto vazio. Davi precisava vencer o gigante Golias. O que ele precisava? Ele precisava de um bom professor de karatê. Mas o que ele tinha? Pedrinhas. Moisés precisava abrir o mar vermelho. O que ele tinha? O exército inimigo estava vindo. O que ele precisava? Ele precisava de um grande exército. O que ele tinha? Um cajado. Mas em todos esses episódios, a vitória foi do grupo menor. Moisés com o cajado ele venceu. Josué com os sacerdotes velhos e as buzinas, as muralhas caíram. Davi com as pedrinhas derrubou o gigante. Gideão com 300
400 homens com cantos vazios, tochas e trombetas, venceu os amalequitas, midianitas e filhos do Oriente. Irmão, a vitória está nas suas mãos. O Deus que você serve é grande. A questão não é o que você tem na mão, a questão é quem você tem. E você tem o Senhor, o teu Deus, que te dá a vitória. Aleluia! Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Se perguntasse para muitas pessoas, o que é que você precisa para você vencer? Para o diabo não te parar. Aí você vai falar assim, tem muita gente que ia falar assim, eu quero saúde, muito dinheiro, riqueza, casa própria, um bom emprego, um bom salário, um bom celular. Não, irmão. O que nós precisamos é o que Deus já preparou para nós. Tem uma mulher na Bíblia que estava firmada num fio de esperança. Eliseu chegou e falou assim, olha, não tenho nada. Meu marido morreu e estava endividado. Mas olha o fio de esperança dela. Ela disse assim, o meu marido era teu servo. Ela estava firmada nesse fio de esperança. Eu quero dizer para você nessa noite, esteja firmado nesse fio de esperança. Pastor, a minha fé é pequena. Mas é com essa fé pequena que Deus vai te honrar. É com essa limitação sua é que as coisas vão começar a acontecer. Deus vai te honrar, sabe por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Tem uma música que fala assim, o meu Deus é o Deus do impossível, vocês conhecem? Vamos cantar essa música? O Deus que você serve é o Deus do impossível. O Deus que nós servimos é o Deus que age em nosso favor. É o Deus que agiu na vida de Sansão. É o Deus que age na sua vida. É o Deus que age na vida da igreja. E nessa noite o Senhor Deus trouxe você aqui hoje para adorá-lo e para reconhecer a grandeza e o poder dele. Aleluias! Eu gostaria de chamar aqui à frente você que recebeu essa palavra, você que sente que você precisa de continuar caminhando e às vezes você não tem forças. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que precisa de oração, você que sente que a sua caminhada tem sido difícil, a sua caminhada está cheia de altos e baixos, mas Deus nessa noite tem uma palavra para o seu coração. Pode vir à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. O Senhor Deus, Ele te fortalece. O Senhor Deus te restaura. O Senhor Deus te dá vigor. Talvez você está cansado, cansada, mas Deus Ele traz refrigério para a tua alma. Deus Ele traz refrigério para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus tem bênção para você. Deus tem vitória para você nessa noite. Deus tem muitas bênçãos para o seu povo. E você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai continuar firme na presença de Deus. Aleluia! Coloque a sua mão na altura do seu coração. Toda a igreja, eu quero orar por você neste momento. Quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, abençoa teu povo, Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida que está aqui à frente, que foi tocada pela tua palavra, Senhor, que foi tocado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Abençoa agora, Jesus. Senhor, renova as forças. Renova as forças do cansado. Renova as forças dessa mulher. Renova as forças deste homem. Renova as forças, meu Deus, dessa vida agora, dessa jovem. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá a vitória. Meu Deus, ajuda, meu Deus. Ó Senhor, nós não podemos parar. Essa igreja não pode parar. Essa igreja não vai parar. Essa igreja, meu Deus, vai continuar incendiando a seara dos filisteus. Essa igreja vai continuar incendiando o território inimigo. Essa igreja não vai parar, mesmo que se levantem pessoas da própria
você não vai parar, irmã. Mesmo que levantem falso testemunho, mesmo que você se sinta amarrado, os teus sonhos, você sinta que estão amarrados, mesmo que você sinta que a sua vida está amarrada, mas Deus vai desamarrar, Deus vai enviar o seu Espírito, e todas as amarras vão se arrebentar, e Deus vai te dar vitória sobre vitória, montes e montes de vitórias. Aleluia. Você que entrou aqui nessa noite, talvez você está cansada de lutar, mas Deus renova as suas forças hoje. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. O Deus que servimos é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a igreja repita essas palavras. Senhor meu Deus, eu recebo nessa noite o renovo do Senhor, porque eu quero continuar caminhando firme e forte. Não vou olhar para a direita nem para a esquerda, mas sempre olharei para o Senhor, e a vitória é minha, pelo nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.